Graça e paz, amém, amados? Quem está feliz com Jesus, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, para com a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem sido, Senhor, a nossa rocha. O Senhor tem sido a nossa força, Pai. Nós glorificamos o Senhor por isso, Pai, porque Tu és maravilhoso. O Senhor é santo, o Senhor, Pai, ó Pai, é maravilhoso, Senhor. Obrigado, que nessa noite o Senhor possa ministrar aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, 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 amados. Pega a sua Bíblia e abra ela no livro de 1 Reis. Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo de número 16. Reis, capítulo de número 16, amém? Quem achou? Amém. Glória a Deus. Versículo 29 em diante, a palavra de Deus, ela diz assim: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Azar, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, reconstruiu Jericó pelo preço de Abirão, seu primogênito. Lançou-lhe os fundamentos e pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhes as suas portas, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Amém? Amém, queridos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, eu confesso que eu tenho a certeza que você já ouviu eu mesmo pregar a respeito de Elias, assim como você já ouviu tantos outros pastores. Mas tem jeito, a palavra de Deus, ela vivifica a cada manhã as nossas vidas. Eu tenho a certeza que Deus, Ele tem uma palavra profética para você aqui essa noite. Ele tem uma palavra de poder. E eu queria falar a respeito nessa noite do cuidado de Deus para com a nossa vida. Porque Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que está nos céus
assentado no seu trono de glória, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas os olhos do Senhor, a Bíblia diz que estão sobre a terra, sobre os bons e os maus, sobre aqueles que servem a Ele, sobre aqueles que buscam a Ele, sobre aqueles que amam a Ele. E eu tenho a certeza que aqui essa noite tem adoradores do Senhor aqui, amém? Tem pessoas que amam a Deus pelo que Ele é, não pelo que Deus tem para te oferecer, mas pelo que Ele é para você. E isso é a grande importância, você adorar a Ele pelo que Ele é. O resto é consequência da sua adoração para com Ele. E Deus me dava esse texto, amados, e eu começo então aqui a ver nesse texto que o cuidado de Deus, ele sempre vai estar ligado à obediência, a uma resposta que nós dermos para Ele, ou uma resposta que nós dermos aos céus. Porque, amados, Deus é um Deus de princípios, né? Deus é um Deus de princípios. Quando Deus chamou a Abraão, e Ele diz a Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu vou abençoar os que te abençoarem. Aí Deus vai dando algumas direções para Abraão. Deus vai direcionando Abraão em tudo aquilo que ele deveria fazer. Então toda aquela bênção prometida a Abraão estava condicionada ao quê? A obediência de Abraão. O que Deus falou? Sai da tua terra, da tua parentela. Se Abraão continua no meio da sua casa, no meio dos seus parentes, na terra dele, aquela palavra teria peso sobre a vida de Abraão? Alguém concorda que teria peso ou não? Não, por quê? Porque não haveria uma resposta de Abraão a uma ordem que Deus deu a ele, não haveria respostas. E quando não há respostas, quando nós não respondemos a Deus para aquilo que Ele quer para com a nossa vida, o que acontece? Aquilo que Deus também ordenou para nós não há de se cumprir. É por isso que às vezes, amados, nós recebemos tantas promessas de Deus. Quantos aqui receberam já tantas promessas de Deus? Tantas promessas de Deus, e tantas promessas às vezes ainda não se cumpriu na nossa vida. E eu creio que aqui não, mas muitos podem dizer, ah não, aquilo poderia ser da carne. Talvez aquele profeta estava na carne, ele profetizou do coração dele, porque a palavra de Deus diz também que o coração do homem é enganoso. Então quando nós olhamos a pessoa sofrendo, angustiada, e nós nos condoemos com aquela situação, e às vezes nós podemos, isso eu estou falando, os profetas, essas pessoas que profetizam, se enganar e profetizar algo do coração. Só que quem recebe a promessa, o tempo passa, e essa pessoa, às vezes ela está tão desconectada de Deus, que ela acha que o profeta estava na carne, ou que aquela profecia não era de Deus. Ela não consegue olhar para a vida dela, ela não consegue olhar para ela e ver que durante o caminho que ela caminhou após receber aquela promessa, ela no meio do caminho, por algum momento, não sei qual foi, ela se desviou daquilo que lhe foi dado a seguir. Quem está entendendo? Diga amém. Ela se desviou por algum momento, ela se desconectou, ela se desligou do alinhamento com Deus, e aí ela já não mais, ela está seguindo aquilo que lhe foi ordenado a seguir. Deus não pede muito de nós, amados. Deus só pede de nós obediência. Deus só pede de nós um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não quer muito de nós. Deus, Ele só quer você inteiro, de corpo, alma e espírito, na presença dEle, amém? Aleluia! Mas por algum momento a pessoa se desviou, desviou os pensamentos de Deus,
ela desviou o foco de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Acabe foi o rei que mais fez o que era mal diante dos olhos do Senhor até então. Nenhum outro rei antes dele havia cometido tanta atrocidade, tanta coisa mal, tanta coisa ruim como Acabe. Nós lemos aqui que Acabe, ele foi tão assim longe de Deus, que ele construiu um altar para Baal, e ele adorava a Baal. Um homem que foi criado na presença de Deus, um homem que teve todo o ensinamento, todo o direcionamento de Deus sobre a vida dele, porque era assim que era feito desde criança, desde o início do nascimento de uma criança hebreia ou judeu. Ele já é instruído nos caminhos do Senhor. É por isso que quando nós ouvimos sempre Deus falar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus é Deus de gerações. Deus era um Deus que era conhecido em todo o tempo, era ministrado sobre as crianças o que Deus já havia feito, os livramentos, os milagres de Deus. Então aquela criança já crescia com aquilo no coração, de que o Deus que ela servia era um Deus todo poderoso, todo grande, todo maravilhoso. Acabe tinha tudo isso e mesmo assim se desviou dos caminhos do Senhor, e sabendo que Deus poderia ser com ele em todo o tempo. Não é diferente com a gente. Então nós começamos a se desviar, desviamos os pensamentos, voltamos às práticas que nós praticávamos antes de conhecer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Muitos de nós faz isso, muitos de nós, né? Com o passar do tempo. Talvez hoje não, talvez hoje você está bem conectado, hoje você está bem alinhado com Deus. Diga glória a Deus por isso. Mas por algum momento você pode já ter se desviado desse caminho, dos pensamentos de Deus. E aí o que acontece? Toda aquela promessa, ela perde efeito sobre a sua vida. E aí não acontece, aquilo não se cumpre sobre a sua vida. E aí a culpa é do profeta, a culpa é da pessoa que entregou a revelação, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos. Não, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar para o caminho que eu estou seguindo, para as coisas que eu estou pensando. Quem está entendendo? Amém? E aí quando eu vejo aqui a palavra de Deus, que Acabe foi um rei mau, um rei que não cumpriu as ordens de Deus. Deus então levanta o profeta Elias, e a Bíblia vai dizer que Elias se levanta para profetizar contra o reinado de Acabe. Engraçado que em nenhum outro momento antes do capítulo 17 é citado o nome de Elias. Em nenhum outro capítulo aqui se vê o nome de Elias. Então eu começo a entender que aqui foi o chamado de Elias, chamado difícil de profetizar contra Acabe, o rei mais mau de Israel. E Elias vai então e profetiza no capítulo 17: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Olha que profecia difícil. Um chamado e uma ordem. Um chamado e uma ordem. Diga comigo: um chamado e uma ordem. A ordem era: profetiza contra Acabe. E Elias, amados, não pensou duas vezes. Ele foi e profetizou aquilo que lhe havia Deus mandado profetizar. E aí começa então aqui a história de Elias, e eu e você começamos aqui a aprender o cuidado que Deus tem com aqueles que obedecem o chamado e cumprem a ordem de Deus, né, diante da presença dele. A Bíblia vai dizer, pega a sua Bíblia, está com ela aberta, no versículo de número 2 do capítulo 17: depois
veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Queridos, o segredo do cuidado de Deus para com a minha vida é a obediência do chamado e da ordem de Deus. Quando Elias obedece e profetiza, irmão, ele está ali naquele momento decidindo algo, a coisa mais importante da vida dele, que era o que? Atender o chamado de Deus e obedecer. E quando eu falo obedecer, Elias não está obedecendo qualquer coisa. A ordem era: você vai profetizar contra Acabe. Nós vemos aqui que Acabe foi o rei que mais desapontou a Deus, o rei mais cruel de todo Israel, o rei que adorava não mais a Deus, mas a Baal. Irmão, ele estava profetizando contra o rei. Quem lembra lá no tempo da graça, quando João Batista profetizava sobre aqueles que vinham até ele dizia o que? Raça de víboras, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E aí a Bíblia vai falar que tinha um rei chamado Herodes, que ele havia pegado a mulher do seu irmão, ou seja, adultério, e ele agora estava tendo um caso com aquela mulher, irmão, e ele achou que estava tudo certo, tudo belo, mas o profeta João, ele diz: ei, Herodes, você também não vai escapar não, viu, da ira de Deus, você tem que se arrepender também. Irmão, profetizar para rei não é profetizar para qualquer um não. A Bíblia vai dizer que Herodes ficou tão raivoso com essa situação, que um pouquinho mais à frente, o que ele fez com o profeta? Cortou a cabeça do profeta. Elias não estava tomando uma decisão qualquer, Elias estava tomando a maior decisão da vida dele naquele momento, em aceitar aquele chamado e obedecer aquela ordem, que era profetizar contra Acabe. Elias podia pensar: na hora que eu profetizar, Acabe manda me matar. Na hora que eu liberar essa palavra, Acabe manda me matar. Por outro lado, talvez Elias podia pensar: mas espera lá, como eu e você tem pensado todos os dias, mas quem mandou foi? Quem mandou foi? Quem mandou foi Deus. Deus garante. Mas espera lá, e nessa situação, a minha cabeça é quem está em risco. E como se não bastasse só Acabe ser mau, ele se casou com Jezabel. Jezabel era tão endemoniada que ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Ela deu uma ordem que todos aqueles que profetizavam por Deus deveriam morrer. Endemoniada. A Bíblia diz que ela era o que? Filha de Et-Baal, filha de Baal. Nós não temos aí, não sei, muita gente não tem o costume de dizer assim: meu Deus, aquilo ali é filho do capeta, não é possível. Não tem assim dizer lá fora: ah, Deus não tem. Meu Deus, parece filha do cão. É filho do cão, não tem? Quando você vê uma pessoa fazendo algo assim abominável, meu Deus, isso é filho do diabo, não é possível. Jezabel era filha do capeta. Então Elias tinha que profetizar contra ela. Imagina o coração, imagina a decisão dele de obedecer, irmão. É isso que eu quero que você entenda. Obedecer não é nada simples. Obedecer requer uma decisão que pode mudar toda a história da sua vida. Obedecer à vontade de Deus pode lhe trazer diversas complicações diante dos olhos humanos, no campo natural das coisas, mas no mundo espiritual, Deus vai estar trabalhando a seu favor. Aleluia! É isso que eu quero que você entenda essa noite. A primeira ordem de Deus para Elias foi: vai lá e profetiza.
E Elias então vai lá e profetiza contra o reinado. Só que, irmão, olha só que interessante, essa obediência de Elias levaria ele a fazer renúncias sobre a sua vida. Por quê? Porque Elias, ele iria profetizar. E quando ele profetizasse, a primeira coisa que ele deveria renunciar e vencer: o medo. O medo de perder a vida. É engraçado, mas Jesus fala o quê? Aquele que perder a vida por mim, vai encontrá-la nele, na presença dele. Quem está entendendo? Aleluia! É uma decisão que eu e você tem que tomar. A decisão que Elias levou ele a renunciar o quê? A própria vida dele. Porque a partir do momento que ele liberasse aquela profecia, ele não podia mais voltar para sua casa. Ele sabia que Acabe iria mandar acabar com a vida dele. Ou seja, ele renuncia agora à sua própria vida. Ele renuncia à sua vontade. Ele renuncia o seu querer. Ele renuncia tudo aquilo que ele desejava, porque ele sabia que quando ele liberasse a palavra, nunca mais ele poderia viver em paz. Na mente dele, ele sofreria perseguições de morte sobre a vida dele. Quem está entendendo? Então é uma renúncia. Quando ele libera aquela palavra, ele renuncia o quê? A família dele, porque ele não poderia mais voltar para casa. É muito importante, amados, você e eu entender essa questão da renúncia, da obediência. A obediência está condicionada, está relacionada também a renúncias na nossa vida. Porque obedecer a Deus não é só chegar ali e fazer. Não é só chegar ali e fazer. Para você fazer, você precisa renunciar a coisas. Quem está entendendo? Para você fazer, você precisa renunciar coisas na sua vida. Ele renunciou à família. Ele sabia que quando ele profetizasse, nunca mais. Isso dentro dele, no coração dele, no modo de ele ver as coisas, no campo natural das coisas, que ele era homem, assim como eu e você, carne. Na mente dele, eu não vou poder mais ver a minha família, porque na hora que eu liberar, eles vão colocar soldados lá para fazer campana, para me pegar, para me matar. Eu não vou poder mais abraçar minha família. Eu tenho que renunciar minha família para quê? Para obedecer a Deus, para obedecer o Senhor. A obediência de Elias, irmão, ela custou a paz dele, a paz que ele tinha todos os dias, de andar por aí tranquilo, de andar por aí em paz, fazer o que bem ele entendia. Agora já não. Elias deveria viver escondido. Hoje nós temos aqui no nosso país a liberdade de adoração, de adorar, de buscar a presença de Deus. Mas nós vivemos alguns dias atrás um dos sinais da volta de Cristo. Nós vivemos aí na Bolívia, quando proibiram as pessoas de adorarem ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E você viu qual era o castigo ou a cobrança daqueles que buscavam a Deus? Perderiam a casa, tudo que tinha, e se não bastasse, a cabeça. Quem está entendendo? Quem está conseguindo compreender o tamanho do grau de responsabilidade ou de decisão que Elias tinha que tomar aqui? Ele iria deixar tudo, toda a paz que ele tinha, família, tudo aquilo para trás, somente para obedecer a ordem de Deus sobre a vida dele. Aleluia, glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Elias, então, irmão, ele resolve sofrer todas essas consequências por amor de Deus. E ele vai e profetiza então, e ele diz a Acabe: olha, não haverá chuva. E aí é onde começa então, amados, o cuidado de Deus para aqueles que realmente se decidem, tomam decisão de obedecer e de seguir ao único fiel
Deus verdadeiro, aleluia. Ele está aqui nessa noite, talvez Ele está agora ministrando no seu coração, para que você venha tomar uma decisão diante da presença dEle. Qual é a decisão? Realmente, eu sei o que eu quero, e eu vou renunciar tudo aquilo que eu quero, para fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu quero me enquadrar na oração. Venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, venha a nós o teu reino, manifesta o teu reino sobre a minha vida. E aí, irmão, Deus talvez possa estar ministrando isso no seu coração, mas você precisa entender que isso vai gerar algumas consequências que aos olhos natural parecem ser ruins, mas eu quero te trazer a boa notícia agora. O que acontece no mundo espiritual, daqueles que decidem, daqueles que optam em servir e em obedecer à vontade de Deus. Elias vai lá e libera a palavra, correndo todo o risco, renunciando tudo isso que eu falei. E quando ele então obedece e ele libera a palavra, a Bíblia vai dizer lá no versículo 2 e 3: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está ao leste de Jordão. Amém? Essa é a primeira consequência de uma decisão importante na presença de Deus. Elias renunciou à família, renunciou à paz no campo natural, renunciou à sua própria vida, os seus medos, suas aflições, para obedecer. E a primeira coisa que acontece é que Deus agora leva Elias para o esconderijo. Glória a Deus. Porque o que habita no esconderijo dele, a sombra dele descansará. Deus quer que você tome uma decisão na sua vida hoje, porque a vontade dele é dar descanso para você. Quando Elias tomou essa decisão, eu vou habitar na tua presença, porque eu renunciei tudo. Deus fala, então retira-te daqui e vai se esconder. Eu vou te mostrar o esconderijo que você vai ficar. Eu vou te esconder a sombra, aleluia, das minhas asas. Eu vou cuidar de você. Nada e nenhum mal chegará até a tua tenda, porque debaixo das minhas asas você vai estar seguro, Elias, porque você tomou uma decisão e você agora vai ver qual é as consequências dessa decisão. Aleluia, aplauda Jesus. Por que eu não vivo o melhor de Deus? Por que eu não vivo o sobrenatural de Deus? Porque eu ainda não tomei a decisão. Quem está entendendo? Deus falou, aquele que habita na minha presença, a minha sombra vai descansar. Deus falou assim que vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto eu não ir realmente, Jesus falou, tomai de mim, o meu jugo, o meu fardo é leve, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Enquanto eu não largar, não renunciar, não ficar com medo de me lançar até a presença dele, e de mergulhar, e de morar, e de habitar, e de obedecer o que ele tem me dado, eu não vivo o sobrenatural de Deus. Elias poderia ter renunciado a obedecer ao Senhor. Sabe o que ia acontecer? Sabe o que Deus ia fazer? Fala para o seu irmão, Deus levantaria outro no seu lugar. Quem está entendendo? Mas Deus está chamando eu e você para a presença dele. É isso que eu e você tem que entender. Deus está chamando eu e você, e dependendo da minha e da sua resposta diante de Deus essa noite,
Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Para obedecer tem que renunciar. Fala para o seu irmão, para obedecer tem que renunciar. Renunciar cansaço físico, renunciar a família. Tem momento, irmão, não estou falando para você deixar a sua família, porque jamais Deus faria isso, porque o projeto de Deus, o plano A de Deus é a família. Quem está entendendo? O plano A de Deus é a família, mas tem hora que a gente, não, a família. Não, tem hora que você pode deixar, porque Deus vai causar uma outra situação muito melhor para você viver com a sua família. Quem está entendendo? Porque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Segundo lugar é a minha vontade. Só que se eu fizer a vontade dele, e a vontade dele se manifesta sobre a minha vida, eu sei, e eu repito de novo, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para mim. Eu não preciso realizar a minha vontade. Se eu realizar a dele, eu vou estar satisfeito, porque ele vai criar algo dentro do meu coração, vai gerar algo dentro de mim, uma alegria que nada pode fazer ou contemplar sobre a minha vida. Quantos aqui, com certeza, nesses últimos tempos agora, já viveram experiências extraordinárias no lugar secreto ou na presença de Deus? Quantos aqui? E aí você vive aquela situação e você fala: meu Deus do céu, que delícia! E você quer mais, e você quer ficar mais, e você quer mais e mais e mais e mais viver aquilo. Por quê? Porque aquilo está preenchendo todo o vazio que há dentro de você. Não tem um restaurante, uma ilha deserta, uma praia, um hotel gostoso, um spa. Não tem nada que preencha aquilo que Deus te dá naquele momento na presença dele. Nada, nada, nada. Acho que foi sexta-feira. Eu estava no sofá e já era bem tarde, acho que uma hora, 2 da manhã. E eu comecei a escutar um testemunho, irmão. E eu ainda pensei assim: meu Deus, será que se 25 minutos para escutar esse testemunho, será que vai ser bom? Porque se ficar 25 minutos escutando, poderia escutar outras coisas, né? De uma palavra de Deus. E eu falei: eu vou ficar. E o irmão começou a me ministrar a respeito de um homem lá perto de Belém, que era pistoleiro, matador. E aí a mulher desse homem entregou a vida a Jesus, e ela começou a ir para a igreja. E todo dia que ela chegava da igreja, ele cortava ela num chicote de couro. E no outro dia ela ia para a igreja, ele chegava, ele cortava ela no chicote de couro. E no outro dia ela ia para a igreja, e durante 59 vezes que ela foi para a igreja, 59 ela apanhou. E o corpo dela estava todo retalhado de apanhar do marido. E um dia o marido falou assim: olha, ele era um dos maiores matadores da cidade. E aí o marido falou assim: você me conhece, e eu vou te dar hoje um conselho. Eu estou cansado de te bater. E ela pensou: uau. Ele falou: eu não vou mais te bater. A próxima vez que você for para a igreja, eu vou te matar. E aquilo mexeu dentro do coração dela, e ela falou: eu conheço ele, eu sei que ele vai me matar. E ela não foi mais para a igreja. E depois de uns dias que ela não apareceu na igreja, uma das irmãs que dirigia o círculo de oração, que era a mãe desse rapaz que estava contando a história, irmão, ele falou que ele tinha 6 anos e 9 meses, e ele lembra disso como se fosse o dia de hoje, no testemunho ele contando. A mãe dele falou assim: amadas, vamos nos reunir aqui na igreja, porque Deus mandou a gente visitar a irmã fulana de tal. E aí todo mundo tremeu e temeu, porque sabia que o marido era matador.
E eles tinham acho que 40 e poucas pessoas no círculo de oração das irmãs. E elas começaram a orar, mas na hora de decidir, 14 apenas decidiram ir com a irmã. As outras tremeram e voltaram para trás. Elas não renunciaram ao medo delas. E as 14 então foram marchando lá para a fazenda, da onde a irmã lá, eu esqueci o nome da irmã, morava. E quando eles estão chegando perto da fazenda, elas estavam cantando um hino. Eu não lembro qual era o hino, mas elas iam marchando e cantando um hino. O matador ouviu lá de dentro e veio já com uma espingarda na mão. E quando chegou e falou: onde vocês pensam que vão? Povo da igreja dos macacos. Era desse jeito que eles falam lá no Nordeste lá. E aí a irmãzinha do ciclo de oração foi, pegou assim a arma do irmão e colocou na testa e disse assim: pois tu atira, que eu quero ver quem é mais macho, você ou meu Jesus. E o homem não atirou, irmão. E o homem então não atirou, mas estava bravo. E aí as irmãs: nós viemos aqui visitar a fulana de tal, e nós vamos entrar para visitar ela. E entraram para dentro. E o homem foi e colocou um banquinho lá no chão da sala. E as irmãs sentaram tudo assim na sala. E começaram a ministrar sobre a vida da irmã. E o matador sentado. O filho do casal tinha nascido com uma doença. Os braços eram atrofiados, as pernas eram atrofiadas. Ele nunca tinha andado na vida, nunca tinha ouvido e nunca tinha falado. Era surdo e mudo. E com eles tinha mais de 10 crianças, que as crianças foram. E aí ele contou que naquela época as crianças, quando se reunia, tinha mania de ter umas invenções de brincadeira. E uma falou assim: vamos brincar? Vamos lá no terreiro brincar? Vamos brincar do quê? Vamos brincar de dirigir culto. E as crianças saíram tudo para fora, irmão. E alguém teve a ideia de levar a cadeira de roda junto da criança, do filho do casal do matador. Colocaram ele lá do lado e começaram a pregar, e começaram a abrir o culto, e as crianças tudo lá, e eles lá dentro da casa conversando, e o matador sentado, injuriado, bravo. E lá fora o culto está acontecendo, irmão. As crianças estão ministrando, louvando, adorando o Senhor. Aí esse rapaz contou que um deles pegou para pregar, e desde pequenininho esse menino tinha o dom de pregar. E quando ele pegou, não foi o que contou o testemunho não, foi outro que pegou sabugo de milho, era o microfone. Eu lembrei, sabugo de milho, e eles estavam lá: Deus está nesse lugar, Deus está aqui. As crianças tudo sentadas, e o menininho começou a pregar a palavra de Deus. E no meio da mensagem dele, ele andou até a cadeira de roda e disse assim: em nome de Jesus, levanta e anda. As crianças parou, ficou olhando. Daqui a pouco todas as crianças foram tomadas por uma glória, se levantaram, cercaram a cadeira de roda e diziam assim todas juntas: isso mesmo, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso mesmo, em nome de Jesus, levanta e anda. E elas não pararam mais, irmão. E elas diziam: isso mesmo, em nome de Jesus, levanta e anda. Isso mesmo, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele falou assim, irmão, que no meio dessa palavra profética, o rostinho, a cabecinha do menino, tem até um menino que vinha aqui, o Ednei. Quem lembra do Ednei? Ele tem um filho assim, e a cabeça fica torta assim, fica babando, né? As mãozinhas tudo retorcida. E aí no meio desse levanta e anda em nome de Jesus, o menininho da cadeira, a cabecinha voltou pro lugar, e ele começou a olhar para os lados, e o negócio está tudo entrevado. E as crianças: isso mesmo,
Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso mesmo, em nome de Jesus, levanta e anda. E daqui a pouco a mãozinha, a outra, os pezinhos. Aí alguém disse: solta ele da cadeira. Em nome de Jesus, levanta e anda. Daqui a pouco o menininho levantou e ele gritava: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Irmão, ele falou que foi um mistério. Uma das crianças começou a cair no chão, sendo arrebatada. Foi um mover tão grande. Dentro da casa eles escutaram: o que é isso? O que essas crianças estão gritando? Quando o pai saiu para fora, quando todo mundo saiu, ele estava lá no terreiro. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. O pai correu até ele em lágrimas, chorando. O que foi? O menininho falou assim: pai, você não deixava minha mãe ir para a igreja desse pessoal aqui, mas a partir de hoje, se você não deixar ela ir para a igreja, eu te mato, pai. Aleluia, aleluia. Irmão, quando eu escutei isso, eu senti tanta presença de Deus. Meu corpo começou a queimar no sofá. Eu chorava, soluçando. Eu falei: eu vou acordar todo mundo aqui em casa. Mas que isso tem a ver? É que uma decisão mudou a história daquelas crianças, daquele povo para o resto da vida. Por quê, pastor? Porque eles viram um milagre sobrenatural da parte de Deus. Deus quer uma decisão sua aqui essa noite. Deus quer que você tome uma decisão aqui essa noite. Como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês têm que decidir: ou serve a Baal, ou serve ao Senhor. Uma decisão levou Elias para um lugar secreto, no esconderijo da presença do Senhor. E Elias dentro do esconderijo, olha só que interessante. Elias dentro do esconderijo, a Bíblia vai dizer que todos os dias Deus mandava pão, carne e água. O primeiro milagre daqueles que decidem é que Deus leva você a ficar guardado na presença dele. O segundo milagre é que Deus sustenta você em todos os momentos da sua vida. Quando você entra na presença dele, quando você toma essa decisão de viver a presença dele, Deus vai sustentar você, ainda que seja nas poucas coisas. Deus vai sustentar você. Nós ouvimos o testemunho da pastora aqui quarta-feira, que ela foi ministrada e saiu lá da Bahia só para cuidar da casa dela. Ela ia deixar um ministério lá, ela ia deixar as pessoas que ela aprendeu a amar, ela ia largar tudo aquilo que ela estava construindo. Não tinha nada formado, estavam construindo, para vir aqui para cuidar da família delas. Por quê? Porque Deus mandou ela largar tudo. E ela chegou aqui sem nada, mas naquela quarta-feira Deus já ministrou na vida de pessoas aqui, para abençoar a vida dela. Quem está entendendo? Ela não tinha nem o que comer, ela está na dependência do Senhor, e já no outro dia já foi alguém lá abençoar a vida dela. Quem está entendendo? Aqui do meio, vou falar quem é, mas já foi lá e abençoou. E naquele mesmo dia uma outra irmã ainda falou para mim: nossa, é que eu não falei nem para essa pessoa que foi lá abençoar, mas outra pessoa falou: eu vou trazer uma oferta e eu quero que o Senhor entregue para ela. Por quê? Porque aquele que toma uma decisão diante do Senhor, o Senhor sustenta ela em todos os teus caminhos. Aleluia! O Senhor sustenta em todos os caminhos, seja qual for, o Senhor vai sustentar. Era pão, carne e água todos os dias, e o melhor, guardado no esconderijo do Todo-Poderoso. Aí a Bíblia vai dizer, amados, que passou os anos, a
a água do ribeiro se secou. Hoje está abençoado aqui, hein? A água do ribeiro se secou. E aí, olha só, irmão, que eu quero que você entenda. A preocupação de Deus e o cuidado de Deus com aqueles que decidem, com aqueles que tomam decisão. Elias vai se esconder no Querite. De manhã eu vou mandar pão e carne e água todo dia fresca para você comer. Fica em paz. A água se acabou. Elias, vem cá. Vai até a cidade de Sarepta. O que eu vou fazer lá? A fome está assolando todos os lugares da terra. Fique em paz, filho. Eu já dei ordem para alguém cuidar de você. Aleluia. Sabe o que eu começo a entender aqui, amados? É que quando você toma uma decisão de servir, uma decisão de acatar a ordem de Deus e de obediência, irmão, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Aleluia. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Você só precisa, olha só, você só precisa estar atento a essas pessoas. Porque por mais que, meu Deus, o que pode ter de bom na vida dessa pessoa? Cuidado. Talvez é ela que Deus está mandando para te sustentar, e você não está dando ouvidos a essa pessoa. Tem vezes que eu pego pessoas aqui para orientar. Eu pego filho, assim, 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 assado. E você percebe que não tem obediência, não tem mudança, não tem. E aí continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Sabe o que Deus ministra no meu coração? Que tem hora que Deus me dá autoridade para te dar Red Bull para você beber. Por quê, pastor? Porque Deus quer te dar asas. Deus quer te dar asas. Mas você recusa o Red Bull que o pastor está dando. Pastor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos parar de andar, hein? Ó, vai para Sarepta. Quando ele chega lá, quem está na porta da cidade? Uma mulher que está mendigando o pão. Elias falou assim, olhou para a mulher, Deus falou, essa daí. A mulher está catando o cavaco no chão, o pé de barro, cheio de barro, chinelinha havaiana. Essa daí, Elias. Essa daí eu levantei para te abençoar. E aí a Bíblia vai dizer assim, vai lá, conversa com ela. Ô mulher, tem como você me arrumar um pouquinho d'água? Ô moço, vou buscar uma canequinha de água para você. Ah, traz também um pãozinho para mim comer. Tô com fome. Moça, tô eu aqui catando uns cavaquinhos para fazer, acender o meu fogãozinho para fazer um pedacinho de bolinho que eu tenho, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite lá na... E eu e meu filho vamos comer e depois vamos esperar a morte chegar, porque não tem mais o que comer, não tem mais provisão, não tem mais nada. E aí Elias talvez pode ter pensado, meu Deus, como que essa mulher vai me sustentar? Aleluia! E aí Deus fala para Elias, filho, ela vai te sustentar porque você vai liberar para ela palavras proféticas sobre a vida dela. Sabe o que Deus está falando para você? Sabe o que Deus está falando para você? É que talvez pessoas ainda não estão te abençoando porque você não está abençoando elas primeiro. Ou seja, Deus está falando para você abrir a boca e liberar palavras proféticas sobre todos aqueles que estão na sua volta. E sobre todos esses que estão na sua volta, daqui a pouco vão se levantar, irmão, e vão te abençoar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque tem hora que a gente olha para as pessoas, não dá nada para as pessoas, mediante do que elas estão vestindo, e como elas falam, cabelinho dela, roupinha dela, meu Deus, não tem nada, aí não vai sair nada de bom. Na hora que você liberar para ela, Deus
pode levantar essa pessoa e essa pessoa vai ser o seu grande provedor sobre a sua vida. O problema é que nós estamos tão ligados com os olhos na terra que a gente vai fazer igual Samuel. Ah, certamente está aí diante de mim o ungido do Senhor. Não, Samuel, não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode pegar um mendigo lá da rua, fedido, hoje, e daqui 30 dias levantar ele com poder, unção e glória, trazer para esse lugar. Olha só, eu vou dar só um exemplo. Trazer para cá, aceitar Jesus aqui. Está tudo. Daqui a pouco Deus transforma num empresário. Ele ganha milhões e milhões. Compra uma igreja para nós congregar. Quem crê nisso? Aleluia! Deus é poderoso. Porque nós acreditamos. Sabe o que Deus tem ministrado esses dias para mim no meu coração? Acredite nas pessoas. Olhe para as pessoas com um olhar de misericórdia. Olhe para as pessoas com olhar de compaixão. Não olha para o que elas têm para te oferecer hoje, porque não tem nada para te oferecer. Às vezes até ingrata, falta gratidão, mas não olha para isso. Olha com misericórdia. Olha que eu posso mudar a vida dela a partir de amanhã, e ela pode ser uma grande mulher ou homem de Deus na minha presença. É isso que a igreja precisa enxergar. Então olha só o cuidado de Deus aqui para com Elias. Elias tomou uma decisão, foi guardado por Deus, foi sustentado por Deus. Quando acabou a água do ribeiro, Deus fala: vem cá, Elias, agora eu vou usar pessoas para te abençoar. Mas só que é o seguinte, você vai viver na bênção de pessoas, mas eu vou começar a usar essas pessoas para mim começar a treinar o ministério sobre a sua vida. Ou seja, vai lá e pega o pãozinho. Eu não tenho, moço. Qual era a atitude dele? Profetizar. Tão certo como vive o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e nem o azeite da botija vai se acabar, vai se esgotar. Quem está entendendo? E a mulher vai e fez, e a Bíblia vai dizer que eles comiam todos os dias daquela panela e daquela botija de azeite. E olha só que interessante, amados. Olha só que interessante. Por causa de uma decisão, uma palavra profética sustentou a vida dele, porque ele estava conectado, decidido a servir ao Senhor. Tem hora que a gente passa luta, prova, e não adianta, irmão. Se eu não obedeço, eu posso: Satanás, sai da minha vida, demônio, não tem efeito. Não tem efeito. Por que não tem efeito? Porque eu não decidi. Porque eu não tomei uma decisão diante de Deus. Mas quando eu tomar a decisão, a farinha da panela não vai se acabar, e nem o azeite vai se esgotar. E vai haver o que? Multiplicação. Aquilo que parece que é o fim, Deus vai trazer a existência novamente, só para te abençoar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas para isso eu preciso ter decidido algo diante de Deus. Decidir algo diante de Deus. Eu não posso ficar no muro, porque o muro é arriscado. Eu posso cair, e eu vou me quebrar se eu cair. Mas se eu tomar uma decisão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, nenhum mal poderá me resistir, porque praga alguma chegará à minha tenda. Quem está entendendo? Porque eu estou guardado no esconderijo. Agora, quando eu não tomo decisões, eu não vivo sobrenatural. As 14 mulheres viveram sobrenatural porque tomaram uma decisão. Elias está vivendo o sobrenatural na vida dele porque tomou decisão. Eu não quero viver só, é lógico, todos os dias eu quero que você entenda isso. Nós vivemos pela graça,
Mas eu não quero ficar vivendo só o favor de Deus pela graça nas coisas que eu recebo. Tudo é pela graça, entenda isso. Mas eu não quero ficar vivendo só o favor de Deus pela graça. Eu quero viver consequências dos meus atos diante da presença dele. E consequências são sobrenaturais. Não é favor não merecido. Não que eu mereça. Você entendeu isso ou não? Não que nós mereçamos. Mas quando eu tomo uma atitude diante dele, isso, irmão, muda todo o ambiente espiritual ao meu redor. Muda tudo à minha volta. Porque o céu se abre, as portas se abrem, as cadeias são quebradas. Porque eu tomei uma decisão. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja tomou uma decisão de orar por Pedro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor visitou a Pedro, e ele disse: vem, me segue. As portas foram se abrindo. Pedro chegou lá diante da igreja. Ó, isso é tão importante. Bateu na porta, alguém abriu. Ui, fechou. O que foi? O que você viu? Eu vi um fantasma. Que fantasma? O fantasma de Pedro. O espírito dele está aí fora. Quem já ouviu essa passagem? O espírito dele está aí fora. É o fantasma, mulher. Nós tomamos a decisão de orar. Deve ser ele mesmo. Abre a porta. Pedro entra. Porque quando você tomar uma decisão, você vai viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Pedro ia ser morto, mas a igreja orou. A sua família está a ponto de ser morta, porque Satanás está rodeando, tentando tragar a sua família. Mas toma uma decisão de orar, de guardar ela em oração. Toma uma decisão de jejuar por ela. Toma uma decisão de mergulhar na presença de Deus. E aí, pastor? E aí que Deus vai trazer vocês todos para debaixo do esconderijo dele. Que ele vai sustentar vocês debaixo do esconderijo dele. Aleluia. Quem está entendendo isso? Deus quer que você viva o sobrenatural. Você precisa se decidir. Ou você adora a Deus, ou você adora vai vir o carnaval, né? Cuidado onde você vai pisar. São meus amigos. São meus amigos. Não estou bebendo, não estou fazendo nada. Quem está entendendo? Cuidado. Deus está falando para você: toma uma decisão hoje. Toma uma decisão. A Bíblia vai dizer que essa mulher sustentou. Olha só que interessante. Deus mesmo quando você toma decisões, Ele quer que você viva sobrenaturais na vida dele. E tem hora que o sobrenatural vai depender muito da sua visão espiritual. A Bíblia vai dizer que o filho dessa mulher morreu. O filho da mulher que estava sustentando Elias morreu. E aí a mulher fala: que é isso, moço? Você veio na minha casa, você profetizou. O que aconteceu com meu filho? E Elias: meu Deus, essa mulher está sendo usada para me abençoar. Eu preciso fazer algo, me dá ela aqui, me dá ele aqui. E a Bíblia vai dizer que Elias vai lá e profetiza. Capítulo de número 17, versículo 17. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Disse ela: Elias, que tens contra mim, homem de Deus? Viste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Olha a preocupação dela. Será que eu estou tão em pecado? Estou tão em pecado. O Senhor é santo, o Senhor é o nome de Deus. Estou tão em pecado. Irmão, e sabe o que é isso? Submissão. É reconhecer o nome de Deus. Respondeu-lhe: dai-me teu filho. Ele o tomou em seus braços, levou para cima ao quarto onde ela mesma habitava.
e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Estendeu-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar, e ele reviveu. Presta bem atenção. Uma decisão vai fazer você viver o sobrenatural. Deus nessa noite está te chamando para uma decisão na presença dEle. Deus essa noite, Ele quer algo sobre a sua vida. Por quê? Porque Ele quer fazer você viver o sobrenatural. Até o defunto aqui reviveu através de uma palavra profética. Por quê? Porque obediência traz autoridade. Obediência traz autoridade diante de Deus. Quando eu tomo a decisão e obedeço a ordem dEle, eu trago sobre mim autoridade. Que autoridade é essa, pastor? Autoridade até sobre a morte. Como assim, pastor? Tudo aquilo que está morto à sua volta poderá reviver pelo poder da palavra que sair da sua boca, mas com o peso do poder da unção de Deus sobre a sua vida. Quem está entendendo? Deus está te chamando para isso. Eu quero que você se coloque de pé. Deus está te chamando hoje para uma posição diante da presença dEle. Uma posição. Eu quero orar nessa noite. Oh Pai, oh Senhor, nós queremos tomar essa decisão diante de Ti. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Comece a falar com Deus. Pede a Ele para te fortalecer nessa decisão essa noite. A decisão é só sua com Deus. Pai, nós queremos te obedecer, Senhor, porque nós queremos viver o sobrenatural. Nós queremos viver, Senhor, o poder, o peso da Tua palavra sobre a nossa vida, Senhor. Nós queremos viver tudo aquilo que a Bíblia diz que nós viveríamos, Senhor. Para isso nós precisamos, Senhor, nós necessitamos de uma mudança. Não mudança comportamental, Senhor, de vestes também. Não, Senhor, mas uma mudança de caráter, Senhor. Nós queremos ser mais sinceros. Nós queremos ser mais, Senhor, meu Deus, responsáveis com as nossas promessas diante de Ti, com tudo aquilo que nós, ó Pai, fizermos para Ti. Nós queremos ter, ó Pai, convicção, Senhor, no nosso coração, Senhor, de que nós estamos realmente tomando decisões, ó Pai, maduras diante da Tua presença. Nós não queremos mais ser movidos, Pai, pela alma, Senhor. Nós não queremos mais ser movidos, Senhor, ó Pai, pela alma, Senhor, ser almático, Senhor, pela empolgação e pela emoção, Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, nós decidimos aqui diante da Tua presença que nós serviremos ao Senhor em espírito e em verdade. Nos aviva essa noite, nos fortalece essa noite, em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos para cá. Nós queremos abençoar agora esse pão, nós queremos abençoar agora esse suco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estende as mãos, Pai. Nós consagramos agora, Senhor, este pão.